Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver constantes. Até então nós só vimos variáveis, mas existem diversas situações a gente não quer que um determinado trecho de código possa fazer alterações nos nossos valores. Ainda mais quando a gente está tratando de ponteiros, referências. Às vezes a gente só precisa que a função tenha um acesso direto para poder ler o conteúdo. Se a gente supor, por exemplo, que sei lá, às vezes o dado ele é muito grande. Vamos supor que, sei lá, ele tenha 500 megabytes ou 1 giga, Às vezes você tem um valor, um dado que ocupa muito espaço em memória, Você não quer passar isso por cópia para sua função, Para você duplicar o gasto se a função somente vai ler, Então a gente precisa ter essa noção de constantes, Onde utilizar, como, E o compilador até ele consegue, otimizar o código, dependendo do uso que a gente faz de constantes. Lógico que essa não deve ser a sua preocupação maior, Tipo assim, eu vou colocar constante para o compilador otimizar. Não, A gente tem que sempre pensar no código. E muitas vezes você vê algo constante facilita você entender o código. Como eu falei, se você vê uma função que ela recebe, por mais que ela receba um ponteiro ou uma referência, mas que está lá descrito que é constante, a gente não precisa se preocupar. Vamos supor que a gente está tendo um bug lá e a gente olhou aquela definição e já sabe, olha, essa função não mexe nesse cara. Então a gente não precisa se preocupar em analisar aquela função inteira, sendo que ela só tem somente leitura. A gente sabe que o problema já não está ali. Então isso pode facilitar muito a nossa vida em programas maiores. Mas vamos ver aqui com um exemplo. Então vamos supor que a gente vai fazer um programa para calcular o perímetro de uma circunferência. Então a gente quer calcular o perímetro e a gente precisa aplicar aquela fórmula que a gente já conhece. 2 vezes π vezes o raio. E isso vai retornar para a gente o perímetro da circunferência. Então a gente lê aqui o raio, faz o cálculo e apresenta o perímetro. Só que qual é o problema aqui? A gente está escrevendo literal na mão. A gente está colocando na mão aqui. Vamos supor que em outros lugares a gente tivesse também essa utilização. Sei lá, além de ter o cálculo de perímetro, vai ter um outro trecho de código que calcule, por exemplo, o raio, ou aplica alguma outra operação que precisa dessa definição de π. Aqui, claro, eu estou pegando uma aproximação, mas como é que a gente poderia fazer esse π aqui constante? Então, a forma simples que a gente tem, esse π ele com certeza vai ser um double, Vamos chamar ele aqui de π. E esse π, ele vai ter esse valor, 1415. E a gente poderia usar aqui esse π. Só que aí a gente não está com aquele problema. Se eu chegar aqui, por exemplo, antes do cálculo e falar que π agora é 47, o valor vai ser alterado e aqui o cálculo vai ser totalmente errado. A gente não quer permitir isso aqui seja feito. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente declara esse π aqui como constante. Então, a gente fazendo assim, vou até mostrar para vocês. A gente vai compilar e a gente vai ver que esse código aqui não vai funcionar. Então, vamos colocar uma atribuição de 57 aqui e vamos ver o que acontece. Então, a gente vem aqui, compila, e aqui já tem um erro. Ó. Você está fazendo uma atribuição numa variável que é somente leitura. Essa variável π aqui ela é somente leitura. Então, isso já bloqueou para a gente qualquer possibilidade de alterar esse valor. Como eu falei, é muito mais simples quando a gente tem coisas constantes, até para a gente achar erros. Vamos supor que a gente está fazendo esse cálculo e está saindo um valor totalmente errado ali. Se esse negócio é constante, a gente sabe que a gente só pode ter um problema aqui nessa definição. Então vamos supor aqui que na hora de digitar o valor a pessoa digitou errado, colocou, sei lá, 3 e o 15 ela colocou 16, por exemplo. Então você bater no olho aqui e fala, tá, digitaram errado aqui, ok. E você vem aqui e corrige. Isso aqui facilita muito a nossa vida. E outra possibilidade que a gente poderia fazer aqui é o próprio perímetro ser constante também. Afinal, esse programa aqui ele vai... o raio tudo bem, a gente não consegue definir o raio no momento de criação da variável, mas o perímetro, a gente calcula ele aqui, a gente não precisa alterar esse perímetro. Não precisa mais alterar ele. Mesmo se isso aqui tivesse num laço, eu vou colocar um laço daqui a pouco para a gente ver como isso acontece. Mesmo se tivesse num laço,
né? Seria muito mais seguro se a gente fizesse isso aqui, né? Declara como constante e a gente inicializa ele com o resultado desse cálculo, né? Vamos tirar essa atribuição errada aqui, né? E vamos testar esse código para ver o que acontece. Beleza, né? Compilamos, não tivemos problema nenhum. Vamos valor do raio, sei lá, 17. Né? E a gente tem esse resultado, 106,811. É sempre bom a gente tentar reduzir ao máximo o escopo das nossas variáveis. Por que a gente precisaria ter declarado lá em cima se a gente só vai usar esse perímetro depois que a gente receber um raio? Né? Não faz muito sentido. Né? Como eu falei para você, a gente poderia ter isso aqui, por exemplo, dentro de um laço. Né? Então vamos supor que tivesse um laço eterno aqui, né? Que ele vai imprimir esse perímetro aí com uma certa frequência, né? E aí, cada execução desse laço, né, ele vai ler um raio aqui, vai gerar esse perímetro constante e vai apresentar na tela. A gente calculou isso aqui, a gente não precisa mais alterar esse perímetro. Né? Ele é um valor constante, né? De acordo com esse raio, né, o perímetro desse raio é algo fixo. Não vai mudar com o tempo nem nada, né? Então, até faz sentido, né, a gente usar isso aqui, né, dessa forma. Lógico que aqui a gente está com while true, né? A gente nunca sairia desse laço, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Até para facilitar um pouco o código, a gente poderia colocar enquanto esse raio for, sei lá, maior que 0, por exemplo. Né? E lógico que a gente precisaria inicializar nesse caso, né? Então vamos pôr um raio de 10 aqui, né? Só para ele não falhar nessa primeira entrada. Né? Outra opção aqui seria usar um do while, né? Então, ao invés de inicializar aqui, a gente poderia usar do, colocar a condição lá embaixo que o laço seria executado pelo menos uma vez. Né? Mas vamos deixar assim, dessa forma, só para a gente ver. A gente compila, não teve problemas. Vamos valor do raio, 17. Né? Aí dá esse perímetro aí que a gente já conhece. Vamos valor do raio, 89. Né? Já dá um outro valor, sei lá, 5. Agora se a gente colocar, por exemplo, menos 15. Né? Lógico, ele vai apresentar um valor, né? Porque a gente não colocou uma saída antecipada. Lógico que aqui você também, né? Se você tivesse um programa um pouco mais complexo, né? E você precisasse sair num valor errado, né? Vamos supor que esse perímetro ele fosse utilizado em alguma outra coisa que gerasse uma saída, por exemplo, né? Às vezes você não quer que essa saída saia, né? É até engraçado falar isso, mas assim, às vezes você não precisa desse valor, né? Você nem deseja que ele saia, porque às vezes, por exemplo, vai dar bug em outro lugar, né? Então você quer impedir aqui. Nesse caso, você poderia simplesmente colocar aqui, né? Se esse raio já for menor do que, sei lá, menor ou igual a 0, né? Para replicar a condição lá do while, né? Então, se ele for menor ou igual a 0, você já dá um break, né? No nosso laço. E a gente já evitaria. Se a gente colocar lá, né? De novo, 17, já dá o valor. A gente colocar menos 5, né? A gente vê que ele não apresenta mais o valor do perímetro. Ele já sai automaticamente ali. Então, depende muito aqui de como você vai controlar isso, né? Isso aqui a gente está vendo só um programa de exemplo, né? Às vezes a estrutura nem vai ser assim, né? Pode ser que esse cálculo aqui seja dentro de uma função, por exemplo, né? Então, é só para a gente ficar ligado nisso, né? Então, vamos tirar esse laço aqui agora, a gente não precisa dele. Deixar essa inicialização ali, né? Só para não ter uma variável não inicializada. Né? E beleza, a gente tem esse nosso programa base aí. Aí, né, quem já viu, né, constantes antes, né? Às vezes em C mesmo, ou, enfim... Né? Pode estar se perguntando, por que eu coloco na direita? Né? Porque, muito provavelmente, né, se vocês já tiverem visto esse assunto, vocês vão ver que a maioria das pessoas elas colocam aqui. Eu prefiro colocar na direita. E eu vou explicar para vocês mais à frente nesse vídeo por quê. Né? Mas vamos estudar outros exemplos aqui. Então, em vez de ter essa entrada, calcular o perímetro e tudo, vamos supor aqui que a gente tem aquele exemplo já dos vídeos passados, né? A gente vai ter um número aqui, com um valor 5, e a gente vai ter uma referência para esse número, chamar de numberRef de novo aqui. A gente vai se referir ao próprio number lá. Né? Lembrando que precisa do comercial aqui para falar que isso é uma referência. Só que qual é o problema? Não, melhor, vamos utilizar uma função. Né? Vamos supor que a gente tem uma função que somente vai imprimir isso em tela. Né? Vamos chamar essa aqui de printNumber. Ela vai imprimir esse número na tela. Né? A gente sabe que a gente vai receber como referência esse número aqui. E a gente vai imprimir esse número na tela. Vou até pegar esses usings aqui. E aqui dentro dessa função a gente vai fazer o quê?
gente vai só imprimir o número mesmo e, sei lá, dar uma quebra de linha aqui. E aqui a gente vai chamar, né, essa função para imprimir esse nosso número. Né? É um exemplo simples, né? Não vou nem compilar e rodar, né, porque a gente já sabe, né, o que isso aqui vai fazer, né? Não tem nenhum erro no código. Ele vai simplesmente printar o número. Né? Só que qual é o problema aqui? Né? A gente tem uma referência direta. O que acontece aqui, por exemplo, né, se dentro dessa função eu falar que não, tô nem aí. Né? Esse número agora eu vou, sei lá, vou multiplicar ele por 2 e não tô nem aí. Né? Se a pessoa estava esperando, né, que essa função não alterasse. Né? Se a gente compilar e rodar, isso aqui vai funcionar sem problemas. A gente rodou e realmente, né, ele mudou o valor para 10 e não tá nem aí, tchau. A gente não quer que isso aconteça. Né? E aquilo ali, a gente não quer que isso aconteça. Né? Faz sentido uma função que o propósito dela é imprimir na tela. É só isso, imprimir na tela. Por que essa função ela tem que ter um acesso com permissão de modificação? Né? Isso faz algum sentido? Não faz nenhum. Né? Não faz nenhum sentido. Então, a gente tem que sempre pensar, né, que a gente tem que somente dar acesso quando necessário. Né? Então, assim, o ideal é a gente sempre pensar em constante. Né? Eu posso já declarar esse negócio constante? Né? Se a gente puder, excelente. Né? Esse tem que ser o pensamento. Né? Quanto mais coisas constantes a gente puder colocar, é melhor. É melhor, porque facilita o nosso entendimento. Né? Já como eu falei antes, né? Se você vê um determinado valor e ele é constante, né? A gente já sabe que a gente não precisa, né, naquele trecho de código, verificar ali, porque ali dentro é constante. Então aquela função não tem nem como ter alterado aquele valor. Né? Então o que a gente poderia fazer aqui? Né? A gente fala que isso aqui é uma referência para um inteiro constante. Né? Novamente, né, eu prefiro colocar aqui na direita. Mas a gente já vai chegar lá, né? Vai fazer mais sentido quando a gente estiver usando o ponteiro. Então a gente colocando esse const aqui, volta no terminal, e aqui na hora de compilar ele já fala, ó, você está fazendo uma atribuição numa referência que é somente leitura. Né? O seu programa não vai compilar. Né? Então isso aqui já garante para a gente muita coisa. E agora vamos ver como é que seria isso aqui, né, usando ponteiros. Né? Como eu falei para vocês, a coisa fica interessante quando a gente está usando ponteiros. Né? Então a gente muda isso aqui para ponteiro. Lembrando que a gente tem que colocar o operador aqui para acessar, né, a região de memória. E aqui também a gente tem que passar o endereço. Então, será que isso aqui vai funcionar? A gente vê que mesmo usando ponteiro, né, ele também reconhece, ó, você está fazendo uma atribuição, né, num local que é somente leitura. Né? Como que a gente definiu isso aqui? Isso aqui faz sentido quando a gente lê da direita para a esquerda em inglês. Em inglês, se você for ler, isso aqui, ó, pointer to constant integer. Né? Faz sentido a gente ler da direita para a esquerda, né? Ou seja, um ponteiro para uma constante inteira. Né? Seria um inteiro constante, né? Quando a gente fala constant integer em inglês, né, é inteiro constante, né? E aí, qual é a diferença aqui em relação ao ponteiro? Eu vou tirar isso daqui para a gente poder ver. Vamos fazer isso aqui lá na main. Então a gente tem esse number, a gente vai ter aqui vamos chamar de novo, né, de number pointer, que ele está apontando para esse number. E vamos declarar aqui um outro value, né, um valor aqui qualquer, 17. Né? A gente tem esses dois números aí. E aqui a gente tinha definido ele como constante. Mas notem que eu coloquei entre o inteiro e o asterisco. O que acontece, por exemplo, se eu colocasse aqui? Né? Será que dessa forma funciona? Vamos testar, né? Então a gente vai pegar aqui esse number pointer, eu vou colocar dentro dele um valor 81, por exemplo, né? E aí vamos apresentar, né, o valor do number ali. Na real, vamos colocar aqui os dois, né? Então vamos apresentar o valor do number e vamos apresentar também o valor do value. Né? Só para a gente ver o que está acontecendo. E a gente vem aqui no terminal. Vocês veem que o number foi para 81. Né? Você pode pensar, ué, mas o que é isso? Né? A gente não está definindo que é constante. Né? Qual que é a diferença da gente colocar na direita né, do asterisco? Quem é constante agora é o ponteiro em si. É o ponteiro em si. Né? Ou seja, eu não posso mexer no ponteiro. Se a gente pintar, por exemplo, agora, eu quero apontar agora para o velho. Ops. Né? Quero apontar agora para o velho.
É isso aqui que vai ser bloqueado agora, né? Então, de recompilando, a gente vê exatamente isso, ó. Você está tentando fazer uma atribuição numa variável que é somente leitura. Isso é até engraçado, né? E olha o que acontece, né? Como a gente já viu, a gente pode alterar, né? Ou seja, a gente não pode alterar o ponteiro, mas o valor apontado a gente pode. Vou até voltar aqui aquele código que tinha antes. A gente vai falar aqui que o number pointer agora vai... Não pode não, mas o valor apontado ele vai receber o 81, né? Como a gente já viu, isso aqui funciona. A gente consegue fazer essa atribuição, mas... E agora se eu colocar const aqui? É de se esperar que não somente o ponteiro, mas o conteúdo apontado também seja constante agora. E a gente vê que é justamente isso que acontece, né? Tanto a atribuição ao endereço apontado quanto a atribuição ao próprio ponteiro, as duas, elas são somente leitura, né? Tem várias situações onde isso aqui é desejável. No geral, é mais com funções, né? E a gente vai ver o uso disso aqui mais para frente, quando a gente vai mexendo com arrays enfim, né? Mais uso de ponteiros, né? Mas hoje a gente vai só ver o porquê, né, disso aqui, de eu colocar na direita do int e não na esquerda, né? Se a gente colocar isso aqui na esquerda, por exemplo, né, o efeito é o mesmo. Eu vou até tirar esse const aqui, né, para vocês verem que o único problema vai ser nessa linha, né? Se a gente colocar tanto na esquerda quanto na direita, o problema vai ser aqui. E vendo que realmente é só a linha que eu estou tentando atribuir ao endereço apontado que está dando problema. Tanto a esquerda quanto a direita aqui, né, faz mais sentido, né? Agora, por quê? Por que disso, né? Eu vou dar uma palhinha aqui agora sobre o uso desse using, né? Ele não só serve para a gente puxar, né, um objeto já definido num namespace, né? Mas ele também serve para a gente renomear alguma coisa, né? Não renomear no sentido que o nome antigo já seja substituído, mas no sentido que você adiciona um novo nome. Então, vamos supor agora, né, que eu vou falar aqui agora que, sei lá, eu vou definir que banana, né, isso aqui é a mesma coisa que int, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar todos esses ints, né, e falar aqui que agora isso é banana. Será que isso funciona? A gente recompila, né? O único erro que está dando aqui é aquela atribuição que a gente já viu, né? Vamos até comentar isso aqui, para a gente ver que a gente pode chamar de banana aqui tranquilamente, né, e não vai ter problemas. Só que qual é o problema aqui, né? Então vamos voltar isso aqui para int, né? Só que agora vamos trocar essa definição, né? Em vez de banana, vamos falar que banana não é um inteiro, ela é um ponteiro para inteiro. E aqui vamos tirar o const por enquanto. E vamos chamar esse cara aqui, né? Vamos falar que ele é do tipo banana. Então a gente tem esse ponteiro, vamos até fazer um uso dele aqui, né? Para não ter... só alinhar isso aqui, né? Para não ficar ruim de ler. Então... a gente vai apresentar os dois, né, os dois valores lá inteiros e a gente vai apresentar também o valor apontado aqui, né? E aqui banana a gente sabe que é um ponteiro. O que acontece aqui se a gente definir aqui, ó, né? A gente sabe que isso aqui é um ponteiro, eu quero falar que é constante. Será que a gente vai conseguir fazer essas duas operações, né? Qual delas que vai dar erro? Porque se a gente pensar, né, const int asterisco, né, dá a impressão que o endereço apontado, né, que a gente não pode mexer, né? Porque é natural, né? A gente olha isso aqui e a gente sabe, beleza, banana é int asterisco, né? Então isso aqui provavelmente a gente não pode mexer no endereço apontado, né? Pelo menos essa é a impressão que dá, né, a princípio, né? Só que a gente vier aqui no terminal, ó, olha onde está o problema. O problema está na atribuição ao ponteiro. Não está na atribuição ao endereço apontado, né? Então aqui o que acontece, né? Se a gente colocar assim, né? Esse banana, ele é como se fosse um int estrela, como se fosse uma coisa só, né? É diferente da gente definir do jeito que a gente estava definindo. Por exemplo, assim, né? Vamos chamar de P aqui, né? Então se a gente cria esse P assim, né? Escrevendo dessa forma, né? A gente sabe que P, né? Ele aponta para um inteiro que é constante. Né? Faz sentido. E aqui, né, a gente sabe que isso aqui é o quê? É um ponteiro para o inteiro constante. Mas é o ponteiro que é constante ou é o inteiro que é constante? Fica essa dúvida, né? Se a gente pensa nisso aqui, né, da forma de traduzir, né? Se a gente olha a banana e pensa em int estrela, a gente vai achar que é a mesma coisa de estar escrito isso aqui, né? Só que não é, né? O efeito é diferente. Então, por isso, né, que eu prefiro colocar esse const na direita, né? Porque aqui fica muito mais claro. Por mais que
né, eu penso na tradução, né, eu vejo banana, penso em int estrela, eu vejo que o const está na direita. Se o const está na direita, obviamente ele está sendo aplicado, né, ao ponteiro. Porque mesmo se eu pensar na tradução, eu sei que isso aqui vai estar aplicado ao ponteiro. Né? Então eu sei que nesse caso, quem é constante é o ponteiro e não o endereço apontado. Né? Mas é aquela coisa, né? Como eu falei, se vocês forem olhar, né, vários códigos vão usar o const na esquerda. Né? Isso é uma coisa que depois de ler vários livros e tudo, né, e ver exemplos, né, foi uma coisa que fez muito sentido para mim. Né? Então eu, particularmente, eu sempre vou colocar na direita. Né? Eu acho que faz mais sentido, eu acho que evita esse tipo de erro, né, de você olhar para um negócio né, e fazer essa tradução mental, né, do nome, né, em vez de... Você olha banana, mas você sabe que é int asterisco, né, então fica aquela dúvida, né, pô, isso aqui deve ser é o apontado ou é o endereço que é constante, né, então... Na minha visão, né, eu acho que é mais interessante usar a direita, mas lógico, né, isso é algo que vai do gosto de cada um, né, mas eu só achei interessante comentar aqui, né, para vocês entenderem o porquê disso. Né, e como a gente já viu, a gente pode usar em funções, né, é ideal que a gente sempre tente reduzir ao máximo o escopo das nossas variáveis. Né, então, por exemplo, um dos primeiros exemplos que eu dei, a gente tinha um laço e a gente declarava lá dentro, né, o perímetro como sendo uma constante. Ou seja, cada iteração do laço ele vai calcular um novo e aquele valor é constante. Né? A partir do momento que ele é criado, ele é constante, você não altera mais. Né? Em muitas situações você vai ter esse tipo de comportamento. Né? Seja de você querer que o ponteiro em si seja constante, ou o endereço apontado seja constante, né? Ou o valor direto, caso não seja ponteiro nem referência. Uma coisa que eu esqueci de falar, por exemplo, a gente não usa const na referência, porque é óbvio. Né? Como a gente já viu no vídeo passado, né, de referências, a referência você não pode alterar o valor dela. Né? Então não tem nem sentido a gente colocar const do lado do e-comercial da referência, porque ela já é constante por si própria. Né? Então, no caso de referência, a gente só vai falar se o referenciado é constante ou não. Então é isso, pessoal. Né? Acho até que teve coisa talvez um pouco demais, né? Eu dei ponteiros e referências antes desse vídeo porque eu acho que agrega mais, né? E traz mais conteúdo, né, para o vídeo. Porque falar só de inteiro ou char constante, né, seria muito pouco. Né? E é uma coisa muito simples, né? A gente coloca const no inteiro e a gente sabe que o inteiro não vai mudar, acabou. Né? Agora, em questão de referência e ponteiros, né, a coisa fica um pouco mais interessante. Né? Então, dá pra gente ver legal, né, os usos e no que isso afeta. Né? Como eu falei também, né, em várias situações, você utilizar const vai ajudar o compilador a otimizar seu código. Mas lógico, né, repetindo novamente, né, não deve ser o seu foco. Né? Ah, eu vou colocar constante porque vai otimizar. Não, você tem que pensar no código. Né? Em termos de código, coisas constantes elas são mais legíveis, é mais palatável. Né? Você bate o olho no código, é menos coisas que você precisa manter na cabeça. Né? Porque você sabe que algo é constante, é como eu já falei, né? Você está procurando um bug. Né? Você está vendo um monte de coisa constante. Cara, o bug não é ali, velho. Não é ali, não é ali, não é ali, não é ali. Né? Isso assim, em termos do valor em si, né? Pode ser que, sei lá, o que é constante, ele está recebendo um valor o resultado de uma expressão, por exemplo. Lógico, né? Nesses casos você vai ter que olhar a expressão, né, e ver se ela está correta. Mas eu falo assim, em termos de você passar por aquela linha e você descer, né? Ou seja, você passa na linha lá, por mais que seja uma expressão grande, né? É uma expressão grande que dá um valor fixo. Então você já passou por ali, você já viu, ó, essa expressão está correta, então eu sei que esse valor está correto. E como ele é constante, eu não preciso mais lembrar disso. Isso aqui não é mais problema. Então você vai para o próximo. Ah, agora eu tenho duas variáveis, elas não são constantes. Então talvez uma delas esteja dando errado em algum lugar. Né? Então isso facilita muito. Facilita a sua leitura. Né? Você não tem que ficar mantendo, sei lá, 7 variáveis na cabeça e tentando ver qual delas que está recebendo um valor errado e onde. Né? Então é uma coisa que vai ser muito útil pra gente, né, mais pra frente. Então é isso, pessoal. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí, né, deixe nos comentários, né, especificamente sobre aquele using, né, eu só dei uma palhinha ali pra vocês, mas assim, como eu falei, né, você pode puxar algo de um namespace, como por exemplo a gente está fazendo com o standard cout e o endline, né, que é algo parecido também quando a gente usa using namespace std, né, que algumas pessoas usam, você está puxando o namespace inteiro.
E tem aquele outro uso ali, que é quando você renomeia alguma coisa. Né? Você fala, eu quero agora que, sei lá, laranja seja Double, por exemplo. Né? Então a gente põe lá o nome que a gente quer, igual, e né, a coisa que já existe. Né? Então, basicamente, você está adicionando um apelido novo. Mas, enfim, né, se for algo que ficou muito estranho para algumas pessoas, né, lógico, né, sempre deixem nos comentários que eu posso explicar melhor, né. E a gente vai acabar utilizando ele mais para frente também, né. Um outro uso também seria para facilitar o uso de namespace. Né? Às vezes, dependendo da biblioteca que a gente usa, ela tem, sei lá, vamos supor, sei lá, 5 namespace alinhados. Né? Aí você está querendo utilizar essa biblioteca, você não vai querer toda vez digitar aqueles 5 nomes, né? Que às vezes é o nome vamos supor que seja um conjunto de biblioteca, por exemplo, a Boost, né? Aí sei lá, Boost, aí sei lá, File System, não sei o que, blá blá blá, e aquele monte de coisa lá pra frente, né? Só que você, velho, você já sabe que tal coisa, sei lá, é do File System. Então você poderia usar esse using, falar, olha, sei lá, BFS, por exemplo, né? Que é, acho que tem até isso nos tutoriais da Bush, né? Então, você transforma o nome, aquele nome gigante, né? Bush File System, blá blá blá, e você fala, não, vou chamar de BFS. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. A gente cria esses apelidos, né? Que é uma coisa que a gente poderia... que também é possível ser feita com TypeDef. Mas, enfim, né? São coisas que a gente vai discutir melhor mais pra frente, né? Só pra finalizar o vídeo mesmo, né? Então é isso aí, pessoal. Então a gente se vê no próximo vídeo.